Prontinho, vamos lá falar com o Haroldo Melo, que já está aqui preparado hoje num lugar diferente. Eu acho que ele não tá no norte, não. O camarada tá viajando, tá passeando, mas mesmo assim tá com a gente. Alô, Haroldo Melo, bom dia. Bom dia, Didi. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Realmente, eu estou na zona do Nordeste, aqui para o Olha, lado rapaz. de Teresina, Piauí. Uau, sou. Lugar bom esse, hein? Muito bom, muito bonito aqui. Muito bonitinho. E aqui, deixa eu te perguntar, como é que tá aí o tempo aí? Como é que tá? Rapaz, está caliente, né? Caliente. Oh, Caliente. Aqui 35, 36 graus é a média. tá dando para aproveitar aí bastante? Tem Tá, praia? está sim. Tem muita praia Não, aí? aqui é praia de rio, né? Aí não dá então para você aproveitar, né? Não, não dá não. Tá certo. Haroldo, o tema de hoje que você vai trazer para a gente é um tema que eu acho muito especial, até porque nós estávamos fazendo aí, desde o mês de agosto, né, uma série para a educação de bebês, né? Você Exato. formou os pais, e agora você vai trazer um assunto que não é só para os cristãos, mas um assunto que é especialmente para aquele que é fumante, né? Exatamente. Qual é o tema de hoje? Quais os efeitos do cigarro, né? Aí tem a outra parte do programa, álcool, drogas no bebê. Mas hoje nós vamos ver quais os efeitos do cigarro, Ok. inimigos do bebê antes e depois de nascidos. Interessante, né? A gente muitas vezes não leva em consideração que quando uma mãe fuma, ela está prejudicando o bebê, não só naquele momento ali da gestação, mas também que pode trazer resultados para a vida toda da criança, né? Exatamente. A Bíblia ela tem duas considerações importantes para esses pais. A primeira é em 3 João 2, que diz: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que Uhum. esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, Deus se preocupa com a boa saúde do ser humano. O outro, Salomão, disse assim: Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Há em nosso mundo muitos afligidos com o veneno do tabaco. Hum. Quem pensa que o tabaco não é um veneno, mas é um veneno poderoso, um veneno legal, mas poderoso. E também a gente tem que pensar que 25 milhões de brasileiros são fumantes, né? E, naturalmente, isso acarreta uma perda de um número considerável de pessoas por causa do uso do cigarro. E a gente sabe que quem fuma adoece 2 vezes mais, né, do que as outras pessoas, porque compromete o seu organismo. Permita-me só fazer esse comentário, que é nessa época da Covid-19, muita gente que fumava viu o resultado dessa prática, né? Porque acabou atacando o Exatamente, pulmão, que já estava fragilizado, né? Inclusive, eu exatamente, tenho um vizinho que ele teve complicações e ele disse, ó, agora o médico me deu um alerta, para de fumar, você sobreviveu, foi um milagre de Deus. Então ele falou, agora eu não quero mais saber de cigarro. Então tem gente que só a exatamente. dificuldade que realmente encontra forças para deixar o cigarro. Vamos pegar aqui, por exemplo, a mãe. Suponhamos que temos aqui uma ouvinte que seja fumante e que está pensando em ter um bebê, está pensando em engravidar. Quais são os problemas que essa atividade dela, essa prática dela pode acarretar? Por exemplo, baixo peso e pouca altura, né? Bebê. Isso reduz o crescimento do bebê. Uhum. Há umas anomalias congênitas, nasce com defeito físico ou funcional da mente, né? O sulfato de nicotina atinge e danifica o embrião do bebê. Veja como a coisa é séria. Por quê? Porque a nicotina ela tem uma propriedade que ela vai enrijecendo, né, os vasos. Uhum. Então, naturalmente, o embrião, que é um elemento fundamental para a vida do bebê, ele vai ficar altamente comprometido né, pelo sulfato de nicotina.
Outra coisa interessante muitos bebês têm morte súbita durante o sono e por razões, às vezes, inexplicáveis, mas é porque o seu organismo já está com o sulfato de nicotina dentro dos seus órgãos e muitas vezes isso é tão forte que a criança não resiste, né? Também acontece atraso da mobilidade dos membros, né? As mãos não têm tanta mobilidade, os braços, as pernas. Às vezes você observa um bebê que pouco se movimenta, não que isso seja generalizado, mas pode ser uma consequência, né, do hábito de fumar. Também a diminuição na capacidade de leitura e principalmente matemática que exige do raciocínio, porque o cigarro, sim, ele entra pela boca, ele afeta o pulmão e afeta também o cérebro, né? E ele vai enrijecendo os pequenos vasos, né? As células nervosas. Então, o cérebro tem uma dificuldade para trabalhar quando a mãe é fumante, principalmente na gravidez. Então, isso é muito sério. Agora, tem estudos que fazem uma demonstração para nós disso aí, né? Por exemplo, essas mães, ela tem 40% mais chance de gerar filhos prematuros. E você vê que hoje a maternidade está cheia deles. Aumenta 70% a probabilidade de aborto. Isso é uma coisa muito séria, porque o organismo ele não fica com toda a sua plenitude, né, ali no útero para reter o bebê. Há também o problema de descolamento de placenta antes do tempo certo, o que ocasiona a morte de 50% dos bebês. Em tempos anteriores, eu socorri uma mãe com esse problema e nós tivemos que correr muito para o hospital para evitar a perda do bebê. Mas não teve jeito, o bebê realmente não conseguiu sobreviver. Agora, há uma perda de 50 a 400 gramas, né, no peso do bebê. Então, veja, são elementos que a gente não pode deixar de considerar nesse momento que estamos analisando aqui, para a saúde do bebê e a saúde da mãe, né? Então, as crianças desenvolvem problema respiratório, problema cardíaco, déficit de atenção, né? E também a capacidade pulmonar dessas crianças fica 2 vezes menor. Foi feita uma pesquisa entre mães fumantes, né, com 3.357 crianças, e se constatou todos esses resultados aí. Então, veja como o cigarro, de fato, é uma prática muito prejudicial para a grávida, para o bebê, e não é só para o bebê quando está no ventre, quando ele nasce também. Haroldo, eu estou vendo aqui, amigo, estou assustado, porque realmente esses números são realmente preocupantes, né? Você disse aqui que 40% das mães têm chances de gerar filhos prematuros. A gente sabe que isso traz problemas sérios e vai... Eu estou pensando aqui, já é muito caro ser fumante, né? O cigarro, ele é um dos produtos que mais tem impostos, né? E é caro porque você tem que pagar para fumar, ele vicia, mas também ele é caro porque ele traz consequências, não só para quem fuma depois, né, de fumar, mas também acarreta muitos problemas para criança, como você está dizendo. E pode ser um problema que vai perdurar ao longo de toda uma vida de uma criança. Exatamente. Vai gerar custos para os pais a vida toda para poder acompanhar a criança. São tratamentos que a gente sabe que não são baratos, fora que, como você falou também, vai dificultar a questão de aprendizagem da criança, vai precisar que os pais deem uma atenção melhor, pagando uma escola ou um professor particular, e até mesmo vai interferir no futuro da criança, porque ela não vai poder fazer um curso um pouco mais difícil, né? Já que ela tem dificuldades. Então, realmente, exatamente, são muitos problemas que acarretam aí esse caso, né?
de quem fuma. Agora, a pior consequência, você estava falando aí, vem durante a gestação? O cara tá Exatamente. fumando. Veja bem, a gente é acostumado a ouvir pelos meios de comunicação que a Cracolândia é cheio de dependente químico, né? Uhum. E muitas vezes a gente parte do princípio que o adulto, o adolescente procura isso aí, não é verdade? Sim. Mas veja bem, isso não é bem desta natureza somente, porque a mãe fumante ela deixa uma consequência horrível para o seu filho, a dependência química da nicotina. Ninguém acha que a nicotina ela é uma substância perigosa para o organismo. Mas se você pegar uma quantidade de ml de nicotina, não precisa ser muito, e injetar no cavalo, ele morre. Ele morre, porque a nicotina ela é altamente prejudicial para o organismo. Então, a criança já nasce com aquela dependência da nicotina se a mãe ela é fumante e durante a gravidez ela não para com o hábito de fumar e nem depois da gravidez. O ato dela fumar, ela já acumula no organismo dela, né, a nicotina. Quando ela gera um filho, é lógico que o organismo vai compartilhar isso com a formação do bebê. Então, não adianta ela apagar o cigarro durante a gestação e voltar a fumar depois que ela tem o bebê, porque o leite materno também vai ser contaminado se ela continuar fumando e o bebê vai mamar aquele leite e vai ingerir aquela nicotina, né? E a OMS ela aponta como uma das causas da síndrome da morte súbita infantil exatamente a questão da nicotina no ambiente orgânico de um bebê, de uma criança, né? E isso não tem aviso prévio. A criança pode estar bem brincando, de repente ela sofre uma parada cardíaca e sua vida é ceifada. E não tem, no momento, pode ser uma criança aparentemente sadia, mas o seu organismo está concentrado, né, com o sulfeto de nicotina. E aí isso provoca essas reações tenebrosas no organismo da criança. Então, veja bem, o hábito de fumar ele é muito prejudicial à saúde do adulto, muito mais à saúde do bebê, porque, como você bem frisou, essa criança ela vai carregar uma hereditariedade a vida toda, ocasionada por esse breve momento de 9 meses de gravidez sobre a ação da nicotina. Veja o perigo que é o tabaco, o tabagismo, para a vida do adulto e para a vida de um bebê. Haroldo, vamos fazer o seguinte aqui. Eu acredito que alguém que fuma e que está pensando em ter um bebê, pegar uma mãe, né? Deve estar agora preocupada com isso. Meu Deus, não sabia que era tão ruim assim o negócio, né? E ela está pensando, de repente, na possibilidade de deixar o cigarro. Seria melhor ela deixar o cigarro e aguardar um tempinho até ela engravidar, talvez alguns anos, né? Para poder se purificar, limpar o corpo. Seria melhor, né? Porque o organismo ele tem uma capacidade de expelir, né, essas... Né? Exatamente. Mas, por exemplo, seria muito interessante ela procurar um especialista para que pudesse fazer um tratamento para, de fato, não submeter o filho a um risco, né, presente e futuro. Então, não apenas deixar de fumar, mas ela fazer realmente uma visita ao médico, a um acompanhamento especializado para tentar identificar como é que está o nível de nicotina no organismo dela, para ver o que ela precisa fazer para, digamos assim, dar uma acompanhada séria nisto aí e minimizar o efeito ao máximo, Claro. né, para que ela possa engravidar.
Até porque ela vai precisar praticar exercício físico, vai precisar mudar a alimentação dela para, né, limpar o organismo. Exato, Vamos pegar, exatamente. por exemplo, aqui, só para ter uma ideia, né? Me lembro que um maço de cigarro tem 20 cigarros, não é isso? Vamos Eu pegar aí, acho. acho que é isso aí, 20 cigarros. Meu pai foi fumante durante 40 anos, aí depois, de uma hora para outra, ele parou Nossa. de fumar. Já tem um bom tempo que ele deixou de fumar. A questão é a seguinte, vamos pegar aqui meio maço de cigarro, que tem 10 cigarros, uma mãe que fuma 10 cigarros por dia. O que isso pode provocar? Tem algum estudo aí? Olha, 10 cigarros por dia. Parece nada, né? Mas quando a gente olha assim, o primeiro trimestre de gravidez, que é o trimestre assim mais sensível, né, que a mulher tem, porque realmente o feto está sendo delineado e formado. Gente, ela pode ter hemorragia. E você sabe que se a hemorragia for séria e for muito forte, ela perde o bebê. Sim. Acontece um aborto. Então, ela pode ter hemorragia. 10 cigarrinhos, né? Ela pode fumar tudo de uma vez ou espaçadamente. Para o organismo, não importa. O que importa é a entrada da nicotina e o armazenamento que ele vai fazendo dessa substância. Ela pode também ter aborto. Por quê? Porque ela fragiliza, né, o útero com a sua capacidade de retenção da criança. O útero ele foi preparado para suportar uma carga de peso, conforme as etapas da gravidez, mas quando a pessoa é fumante, essa capacidade ela fica comprometida e, de repente, ela pode ter um aborto. E também, o que ela pode provocar? Que na hora da criança nascer, do bebê nascer, ele pode vir a óbito, porque ele já vai estar infectado com a nicotina, né? Ele já vai estar com o seu organismo todo com essa substância e pode dar uma parada cardíaca no bebê, uma parada respiratória, ele pode vir com deficiências congênitas, como nós vimos fisicamente, né? Com algum problema de coração, de órgãos, da mente, como também o processo mental do bebê pode ser afetado com o retardamento mental dele para o desenvolvimento. Então, veja, 3 coisas aqui que são assim muito comuns de serem observados no primeiro trimestre, quando a mãe fuma, né, 10 cigarros por dia: hemorragia, aborto ou a morte do bebê durante o parto. Amigo, preocupante mesmo, hein? Vamos para os finalmente aí. Pegar aqui a parte da amamentação, né? Você estava falando aí que a nicotina ela pode passar para o leite da mãe, se ela estiver fumando ao longo da amamentação. E com relação à criança, é verdade que também a nicotina ela pode aparecer na urina da criança, do bebê? É verdade. Por que ela aparece na urina do bebê? Você sabe que o leite ele tem a parte da lactose própria para a criança, mas tem água. E essa água vai para onde? Vai para os rins, né? O rim da criança é um processador desse líquido que ele recebe no organismo. Sim. E ele tem que expelir esse líquido. Naturalmente, esse líquido que transita no organismo do bebê vai levando partículas dessa substância para os rins. E é muito surpreendente para algumas pessoas que, de repente, a urina da criança tenha um odor diferente do característico de uma criança ou pela cor, não é? Ou pela cor. Então, isso compromete já a parte renal da criança, porque, dependendo da concentração de nicotina, ele pode ficar depositado no rim da criança, e isso vai comprometer já o funcionamento do rim, né? Se há um depósito muito grande de nicotina. Haroldo, eu só tenho mais 2 minutos aqui para poder encerrar.
eu queria passar para a parte do pai aqui fumante, porque nós tratamos mais da mãe, né? Exato. Quero pegar o Da pai. ligação com o bebê. Isso. E o pai agora? Ah, mas o Agora é pai o não tem nada a seguinte, ver? O pai não tem nada a ver? aparentemente não tem, né? Mas, por exemplo, um pai fumante, ele pode estar na casa, na sala, e aquela fumaça exalar pelo ambiente, o bebê vai fumar junto com ele. Sim. Né? E se ele é um pai inveterado que fuma mais de 10 cigarros por dia, imagine o bebê estar fumando junto com ele. Né? E diz assim, depois de 15 anos com vício de fumar, existe a possibilidade da diminuição da capacidade de procriação, ou seja, o cara começa a diminuir a produção do espermatozoide, porque aí como é que ele vai estar na plena capacidade produtiva, né, do espermatozoide? Mas, gente, pai fumante, muita atenção. Não fique em ambiente fechado onde está seu filho. Ele vai fumar junto com você. E aí tem aquela questão que ele vai inalar o resultado da queima. Um cigarro tem mais de 4.000, né? 4.000 elementos tóxicos. Já pensou isso num pulmão de um bebê? O que isso vai provocar? Além de fazer com que a criança tenha toda essa substância no corpo dela, também vai permitir que a criança fique viciada também, né? Então, muito cuidado e é bom evitar. Haroldo, tem gente perguntando, o pessoal tá na expectativa aqui, a Paola Silva já querendo sobre as bebidas alcoólicas. Segura aí, Paola, na semana que vem que ele vai trazer, né? Exatamente. Semana que vem vamos tratar exclusivamente das drogas e das bebidas alcoólicas. Maravilha. Haroldo, vamos passar aqui novamente para os nossos ouvintes. Sempre tem gente nova, né, que está assistindo. Exatamente. O Haroldo Mello é terapeuta familiar, ele faz aí um atendimento muito especial para as igrejas, né? Nessa época da pandemia ele está mais assim virtual, está um camarada assim sempre elegante com esse terno bonito que ele tem. E você pode também entrar em contato com ele e combinar com ele de repente para ele falar lá para o público da sua igreja. Ele também atende algumas pessoas em particular, é só combinar com ele, o valor é bem tranquilo, é só falar que é ouvinte da rádio, que ele faz um preço camarada. Então é só entrar em contato. Qual é o seu telefone mesmo, Haroldo? 984561312, sendo que o DDD é 91. 91. Você atende em todos os lugares, né? Todos os lugares. Onde eu estiver, meu amigo, que tiver internet, estamos juntos. Tá certo. Então vamos lá. 984561312. Aproveita você que está assistindo, anota aí e de repente dá uma ideia lá para o pessoal da sua igreja, né? Vamos chamar o Haroldo aí, fala sobre família, sobre comportamento, ele vai ajudar. Haroldo, obrigado, viu, meu querido? Boas férias aí para você, bom passeio. Obrigado, um bom dia para você, Didi, e para os nossos amados ouvintes da Rádio Novo Tempo. Tá certo então, gente. Daqui a pouquinho eu estou de volta.